tema que volta e meia aparece aqui nas perguntas de vocês é por que na minha igreja tem diaconisa? Certo? Bom, a gente nunca faz muito marketing da Manaim na internet. A Manaim é uma igreja simples de periferia, é a comunidade local de onde eu faço parte, não é uma igreja que a gente tá marketeando nas redes sociais, é uma igreja local feita pra servir a sua comunidade e tudo mais. Uma igreja modesta, a gente não tá aí pra falar muito dela na internet. Se você quer conhecer a nossa igreja, venha na nossa igreja, venha participar dela. A gente não acredita em membro online ou o que quer que seja não. Mas, você aí, bom, minhas posições são um segredo, nossa igreja não é um segredo, e a nossa igreja possui diaconisas, mulheres no diaconato. E alguns de vocês ficaram muito confusos com isso. Iago, tua igreja então tem pastora? Não, nossa igreja não tem pastora. Mas tem diácona? Ou diaconisa? Ou diácono mulher? Como é que é isso? A Bíblia permite que tenha diácono, e aí fica aquelas confusões. Algumas pessoas têm igrejas com pastora, logo também tem diaconisa. Outros têm igrejas que não tem nem pastora, nem diaconisa. A nossa igreja, nesse sentido, é meio mista. Possui pastores, homens, nossos presbíteros são todos homens, mas os diáconos são homens e mulheres. Isso saiu de onde? Da nossa cabeça? Ou sai da Bíblia? Vou tentar argumentar nesse sentido hoje. Nesse 2 dedos de teologia. Faz muito tempo que a gente não grava um 2 dedos de teologia, que é o programa que dá nome a esse canal, que é quando a gente pega um assunto teológico e desenvolve ele com vocês aqui, argumentando a favor de alguma posição teológica em particular. Estavam com saudades? Eu tava com saudade. Então vamos lá discutir o que a Bíblia fala sobre diaconato feminino. Para começar, para dar um contexto aqui sobre a questão de diaconato feminino, permita-me começar indicando para você o nosso vídeo sobre pastorado feminino. Temos um vídeo aqui no canal que responde a pergunta se mulheres podem ou não ser pastoras. Tá lá já um vídeo discutindo esse assunto. Eu não vou discutir pastorado feminino nesse vídeo. Minha posição sobre pastorado feminino está naquele vídeo, já tá lá. Qual o resumo? Deus não coloca mulheres no pastorado. O pastorado é uma atividade masculina. Isso vem de uma visão complementarista da escritura, em que homens e mulheres se complementam no serviço na igreja e no mundo e na família, em todo lugar. Isso é uma complementariedade no modo como Deus nos criou como homem e mulher. Quando nós falamos de igreja, as posições de episcopado são posições masculinas. Os homens que lideram essa área da igreja. Não vou provar isso nesse vídeo. Minha argumentação desse favor está lá no vídeo do canal sobre isso. Ainda concordo com tudo que tá lá. Você pode dar uma olhadinha lá. Agora, quando nós discutimos diaconato, nós estamos discutindo outra coisa. O diaconato é o ministério que tem início na escritura em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, você deve lembrar que houve um problema ali na igreja, onde a distribuição de alimentos não estava acontecendo de forma correta. As viúvas dos judeus de origem grega, ou seja, de gregos convertidos ao judaísmo, estavam ficando no fim da fila na distribuição dos alimentos. Elas não estavam tendo acesso à alimentação, ou estavam comendo menos, e isso chega até os apóstolos. Gente, as nossas viúvas, que não são hebreias, estão passando fome porque a distribuição de alimentos aí está sendo de forma ruim. O que é que os apóstolos oferecem? Então, escolham 6 homens, que sejam eles de boa reputação e tudo mais, que eles cuidem aí desse processo de distribuição de alimentos. Foram escolhidos 6 homens. O nome desses 6 homens eram nomes gregos, ou seja, foram escolhidos representantes dos gregos para que essa distribuição de alimentos pudesse ser também mais igualitária. O que acontece? Alguns olham para Atos capítulo 6 e veem a ordem dos apóstolos para que escolhessem homens naquele cenário como uma proibição implícita a que haja mulheres em qualquer ambiente de diaconato, seja ali, seja em outros lugares. Claro que ali, quando os apóstolos ordenam que fossem escolhidos homens naquele momento, ele está dando uma ordem que exclui mulheres. Isso é óbvio. Mas os apóstolos também colocam outras coisas que são contextuais e não para todas as igrejas. Por exemplo, ele ordena 6 diáconos. Significa que só deve ter 6 diáconos por igreja? É óbvio que não. Os apóstolos estavam preocupados com a realidade daquele momento para aquelas pessoas. Fazia sentido que naquele momento os diáconos fossem homens, principalmente pelo tipo de trabalho que estava relacionado àquilo, que era a distribuição de alimentos, envolvia muitas pessoas, devia ser um trabalho um tanto fisicamente cansativo e teria que lidar com um certo de conflitos que envolviam etnias diferentes, como hebreus e gregos, que poderiam gerar conflitos um tanto variados. Uma igreja recém-formada, quem sabe conflitos poderiam ir para níveis quase físicos. Bom, no fim das contas, a gente está imaginando os motivos dos apóstolos, não sabemos os porquês. O que é que nós sabemos? Que a escritura não tem só Atos capítulo 6 falando sobre diaconato. A escritura fala sobre várias outras passagens que descrevem diaconato e que nos trazem compreensão maior sobre como esse ministério acontecia em outras igrejas. O texto mais famoso, certamente, é o capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Há ali um direcionamento aos bispos ou presbíteros, né? Há uma intercambialidade aqui nesse texto, não vou lidar com isso nesse vídeo agora, e aos diáconos. Paulo inicia esse trecho com uma fórmula recorrente nas epístolas pastorais. Ele diz: fiel é esta palavra.
Isso ocorre em 1 Timóteo 2, em Tito 3:8 e de forma expandida, fiel é esta palavra e digna de aceitação em 1 Timóteo 1 e 1 Timóteo 4. Sempre aparece em contextos pastorais. A fórmula em si já enfatiza o que será dito a seguir. Essa expansão é um tipo de redundância que Paulo faz para mostrar a grandeza do que vai ser tratado ali. Essa fórmula não é exclusiva de Paulo, mas no mundo helênico é usada por Dionísio de Alicarnasso e mesmo pelo Dio Crisóstomo, nome muito famoso, para afirmar de forma muito clara, muito forte uma coisa que vai surgir ali. Nesse contexto, Paulo identifica o problema como uma colisão do seu evangelho com um ensino diferente, e em cada comunidade, o evangelho de Paulo estava sob intenso ataque. Ou seja, Paulo usa essa expressão quando sente necessidade de se opor a falsos ensinos que ameaçavam a igreja. Um desses falsos ensinos estava certamente relacionado ao modo como se lidava com liderança de igreja. E você sabe que Paulo teve problemas com lideranças ao longo de várias epístolas. Pense em 1 Coríntios, né? Você tem líderes guiando a igreja no caminho de divisão. Em 2 Coríntios, você tem os super apóstolos que se levantavam contra Paulo. Sempre tinha gente querendo tirar Paulo do comando. Paulo lidou com muitas dificuldades envolvendo liderança nas igrejas. Aqui não seria diferente. Paulo chama a atenção para essa passagem para descrever com clareza como a liderança da igreja deveria ser. Ele expressa algo sobre pastorado e presbiterato, e então ele fala sobre diáconos, diaconisas. Isso está a partir do versículo 8, onde Paulo fala sobre mulheres que exercem diaconato. Depois de falar sobre presbíteros, ele diz: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Aí usa a mesma expressão do começo. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Ele fala de homens exercendo o presbiterato, homens exercendo o diaconato e então de mulheres, usando os mesmos termos que acabou de usar para os diáconos. Alguns tentam argumentar que aqui mulheres são mulheres de forma geral, são só as mulheres, mas não faz nenhum sentido que ele descrevendo os cargos na igreja, ele vai falar das mulheres de forma geral. Alguns tentam argumentar que aqui sejam as esposas dos diáconos, mas é muito esquisito que Paulo traga mandamentos sobre como devem ser as esposas dos diáconos, mas não traga nada parecido com isso para falar das esposas dos presbíteros. Por que ele escolheria descrever apenas as esposas dos diáconos, como é que esposas de diáconos devem ser, mas esposas de presbíteros não são descritas de alguma forma? Não parece muito de acordo com a estrutura que está sendo estabelecida aqui. Não, mas talvez ele esteja falando das mulheres dos pastores e dos presbíteros. Mas é muito estranho que seja cobrado das esposas de presbíteros, das esposas de pastores, determinadas posturas que são próprias dos pastores e presbíteros, em uma linguagem que é um contínuo argumentativo aqui. O uso de também, ou da mesma forma, em 1 Timóteo 3, tem que ser mais naturalmente interpretado como dando continuidade à lista daqueles que servem como diáconos, especialmente porque Paulo retorna aos diáconos do sexo masculino no versículo 12. Uma referência repentina às esposas é possível, mas nesse capítulo parece que Paulo está se referindo aos ofícios e à conduta pública dessas pessoas na igreja. Outro ponto digno de nota é que Paulo fala sobre as esposas no versículo 11 e logo em seguida sobre o diácono ser fiel à esposa e governar bem a sua casa. Quando Paulo se dirige a Timóteo e a Tito sobre os oficiais da igreja, os presbíteros e os bispos, ele não descreve sobre suas esposas, porque ser esposa de pastor ou esposa de diácono não é um ofício da igreja. Por outro lado, quando Paulo fala do diaconato especificamente, ele menciona as diaconisas. Se Paulo quisesse mostrar que as esposas dos diáconos devem ter as qualidades que ele descreveu, ele deveria ter feito o mesmo para os presbíteros, deveria ter descrito isso em Tito também. O que faz a gente concluir que esposa de diácono não é diaconisa, e que Paulo não está descrevendo esposas de ninguém aqui, está descrevendo mulheres que exercem também um ofício eclesiástico como diaconisas. Por que aqui isso é polêmico para algumas pessoas? É polêmico para algumas pessoas porque em muitas igrejas criou-se um ofício diaconal que é semi-presbiteral. Deixa eu explicar isso para você. Em muitas igrejas não existe a figura do pastor e um presbitério junto com o pastor, em que você tem presbíteros plurais guiando e cuidando da igreja. Você tem uma diretoria e essa diretoria é composta pelos pastores e pelos diáconos da igreja. De modo que um diácono da igreja, agora, ele exerce um tipo de função de governo. E aí, como essas igrejas não estão dispostas a aceitar lideranças femininas, entendem que mulheres não podem ser diaconisas, porque as mulheres estariam em posições de liderança. Por isso que é importante que as igrejas possuam a diferenciação entre o que é presbitério e o que é diaconato. O diácono é um servo da igreja que trabalha nas partes mais práticas da comunidade. Veja, os diáconos foram criados para servir mesa. O diácono não é um líder, o diácono é um servo. O diácono não é um pastor da igreja, o diácono é um dos servos da comunidade gerenciando alguma coisa. Na nossa comunidade, nós usamos os diáconos para liderar ministérios. Então temos o diácono que cuida da parte da cozinha, o diácono que cuida da parte de patrimônio, um diácono que cuida da parte de mídias, um diácono que cuida da parte de louvor, um diácono que cuida de questões administrativas. Os diáconos cuidam de aspectos mais práticos
da vida do ministério da igreja. E além dos diáconos, temos presbíteros, que são também eleitos pela igreja, que aí cuidam das atividades pastorais da comunidade. Se a nossa igreja tivesse diáconos que são também diretores da igreja, a gente teria um problema que a gente estaria tendo pastoras, tendo diaconisas, e aí a gente teria que ter diáconos apenas masculinos, o que seria tolher mulheres de funções que a escritura lhes concede. Agora, um exemplo muito interessante que nós temos na escritura vem de Paulo em Romanos. Paulo cita uma diaconisa em Romanos 16. Paulo cita Febe. Algumas traduções, infelizmente, que interpretam o texto de forma um pouco diferente, trazem Febe, que está servindo na igreja de Cencreia. A maioria das versões em português trazem isso. Mas eu acredito que a melhor tradução seria Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. É assim que diz a nova tradução na linguagem de hoje, e isso está no rodapé da NVI também. Eu acredito que o grego do texto indica melhor diaconisa como leitura do que simplesmente traduzir diáconos ali como um termo lato para alguém que serve. Nisso, eu sigo o Sam Storms, quando ele entende que, embora a palavra para diácono possa também descrever o ministério não técnico de serviço para qual todos os cristãos são chamados, o que justificaria uma tradução como está servindo na igreja, Romanos 16:1 parece estar falando do ofício de diácono, o tipo de ofício para o qual alguém é nomeado. O Robert Strimple argumenta que, exegeticamente, quando Paulo decide dizer no grego que Febe é, ou zan, uma diácono, ele está usando uma frase participial constantemente usada para identificar o desempenho do cargo de uma pessoa no Novo Testamento. Exemplos desse uso são encontrados em João 11:49, Caifás sendo sumo sacerdote naquele ano, ou Atos 18:12, Gálio sendo procônsul da Acaia, e Atos 24:10, Félix sendo um juiz para esta nação. O argumento para ler a descrição de Febe como alguém que ocupa um cargo é forte. Benjamin Merkel confirma isso e aponta que quando se pretende o significado genérico de diáconos, ou seja, servo, o texto geralmente diz servo do Senhor ou alguma coisa similar. Este é o único lugar onde Paulo fala de alguém ser um diácono de uma igreja local. Tíquico é chamado de ministro no Senhor, em Efésios 6. Epáfras é chamado de ministro de Cristo, em Colossenses 1. Timóteo é rotulado de servo de Cristo Jesus, em 1 Timóteo 4. Com apenas Febe especificamente considerada serva de uma congregação local, no caso a igreja de Cencreia, é provável que ela fosse realmente uma diaconisa de sua igreja. Paulo recomendar que Febe seja recebida pela igreja e auxiliada em tudo o que ela precisasse, seria um forte indicativo de que Febe foi responsável por levar aquela carta até a igreja em Roma. Robert Mounce comenta que, como portadora da carta, seria bem natural para Paulo recomendá-la e fazer uma menção especial dela. Ela é tanto descrita como nossa irmã, significando uma membra da comunidade de Corinto, e uma diaconisa na igreja de Cencreia, o que é coerente com a ideia de um cargo sendo exercido na igreja. Paulo pede àquela congregação romana para recebê-la bem de uma forma que fosse digna do povo de Deus. É incerto se a ênfase é colocada na sua dignidade como crente ou na maneira digna como eles, como uma assembleia cristã, deveriam se comportar. Agora, as duas opções podem ser consideradas aqui. Paulo pediu que ela fosse ajudada no que precisasse por causa do quanto ela tem sido amiga para Paulo. Paulo dá destaque para o serviço que essa mulher executava, de um modo que esse serviço só pode ser identificado como diaconato. Igrejas podem eleger diaconisas porque entendemos que esse é um trabalho comum para homens e para mulheres. Ele é fundamental e é importante para que uma comunidade exista. E nós sabemos que na história da igreja havia diaconisas. Há diaconisas nas igrejas cristãs desde os períodos mais iniciais, como é registrado na correspondência entre Plínio o Jovem e o imperador Trajano, falando de duas mulheres cristãs como ministrai, que é a palavra em latim para diácono. Hoje, algumas igrejas restringem o diaconato a homens, mas isso não acontecia nem no período apostólico, nem ao período pós-apostólico. O diaconato não estava atrelado a uma posição de liderança pastoral na igreja, mas era uma posição de serviço prático para a comunidade. Quem guia a igreja é sempre o seu presbitério, e é por isso que nós acreditamos em diaconisas, a partir da leitura que nós fazemos nessas passagens do Novo Testamento. Se Paulo fosse contra diaconisas, ele proibiria isso de forma expressa e explícita, como ele faz nas proibições a pastoras. Paulo não proíbe diaconisa em nenhum lugar, enquanto ele proíbe pastoras de forma muito explícita em outros lugares. Paulo fala de mulheres quando está falando de diaconato em 1 Timóteo. Paulo cita uma diaconisa em Romanos. A igreja cristã sempre teve diaconisas desde o período mais primitivo dela. Claro que outras interpretações são possíveis e outras igrejas possuem leituras diferentes sobre o papel da diaconisa. E muitas comunidades precisam rejeitar interpretações que aceitem diaconisas, porque as suas confissões de fé rejeitam a diaconia feminina, uma vez que você faz parte de uma igreja em que a sua confissão de fé, já absolutamente estabelecida e imutável, rejeita uma interpretação teológica, aí já não tem mais como discutir aquela interpretação teológica. Você está submisso ao credo da sua igreja, não tem mais o que discutir em termos bíblicos e teológicos, porque se você se convencer do contrário, você vai ter que mudar de igreja ou ir contra a confissão da sua igreja, o que é um problema. Mas aqueles que leem a escritura de um modo que não concordam com a diaconia feminina, tá tudo bem também. Eu acho que é um campo de liberdade muito possível dentro do ambiente cristão. Há igrejas que têm diaconisas, há igrejas que não têm. Eu acho que há um caminho de convivência pacífica aí nesse tipo de cenário. Se você,
eu queria muito ser uma diaconisa. Bom, vai ter que achar uma igreja que concorde com isso. Ah, eu odeio a ideia de diaconisa na igreja. Primeiro você tem que olhar pro seu coração. Por que é que você odeia ou seria... Sabe, se você tá sendo guiado pela escritura ou talvez por algum tipo de preferência cultural, que às vezes você não quer que mulher faça nada na igreja, sei lá. Às vezes você disfarça, esconde o seu machismo por trás de teologia conservadora. Aí é um problema, tá? Continuo não acreditando em pastoras e também continuo acreditando em diaconisas. É assim que a gente guia a nossa comunidade, é nisso que eu acredito. E na sua igreja, é como? Deixe seu comentário aí pra gente seguir esse processo de debate teológico de forma madura, cuidadosa, amorosa aqui na internet. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.